1 Crônicas, capítulo 16. Assim a arca de Deus foi levada para dentro da tenda, preparada por Davi, e ofereceram sacrifício de ofertas queimadas e ofertas de paz diante de Deus. Após oferecer as ofertas queimadas e as ofertas de paz, Davi abençoou o povo em nome do Senhor, e deu um pão, um bolo de tâmara e um bolo de uvas a cada homem e a cada mulher israelita. O rei indicou alguns dos levitas para servirem diante da arca do Senhor, fazendo pedidos, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Estes são os nomes dos homens que deviam fazer esse trabalho. Asaf, o chefe dessa parte, era quem tocava os símbolos, seguido por Zacarias. Os companheiros deles eram Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles tocavam harpas e liras. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel tocavam trombetas diariamente diante da arca da aliança de Deus. Naquele tempo, Davi encarregou Asaf e seus parentes pela primeira vez de cantar hinos de ações de graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor e façam oração a Ele. Contem aos povos do mundo a respeito das grandes obras de Deus. Cantem a Ele, sim, cantem os louvores de Deus e falem das obras maravilhosas que Ele tem feito. Gloriem-se no seu santo nome. Fiquem alegres de coração todos os que buscam o Senhor. Busquem o Senhor, sim, busquem a força divina e busquem a face do Senhor sem cansar. Lembrem-se dos seus poderosos milagres, dos seus feitos maravilhosos e da autoridade do Senhor. Ó descendente de Israel, servo de Deus, ó filhos escolhidos de Jacó, Ele é o Senhor nosso Deus. Vemos o julgamento de Deus por toda a terra. Lembrem-se da aliança que Ele fez para sempre, das palavras que Ele deu como mandamento para 1000 gerações, da aliança que Ele fez com Abraão, do juramento que Ele fez a Isaque e que Ele confirmou a Jacó como um decreto. Ele fez para Israel uma aliança eterna, dizendo: darei a vocês a terra de Canaã como a herança de vocês. Quando os israelitas eram poucos, muito poucos, e não passavam de estrangeiros na terra prometida, quando este povo vagueava de um país para o outro, de um reino para o outro, Deus não deixou que ninguém fizesse mal a eles. Até mesmo reis foram advertidos porque procuravam maltratar o povo, e lhes foi ordenado: não maltratem o meu povo escolhido, não toquem nos meus profetas. Ó terra, cante louvor ao Senhor, declare todos os dias que é Ele quem salva. Anunciem a glória de Deus entre as nações, os seus milagres que Ele faz entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e deve ser louvado com todas as honras. Ele deve ser respeitado acima de todos os deuses, pois todos os deuses das nações são apenas ídolos, mas foi o Senhor quem fez os céus. Majestade e beleza marcham diante dele, força e alegria caminham ao lado do Senhor. Louvem o nome do Senhor todos os povos da terra, deem ao Senhor força e glória. Sim, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham perante ele. Adorem ao Senhor na beleza de sua santidade. Todas as nações devem tremer diante dele. Foi ele quem criou o mundo de modo firme. Que os céus estejam contentes e a terra se alegre. E diga-se entre as nações: o Senhor reina. Que os grandes mares levantem altas ondas. Que se alegrem o campo com tudo o que nele há. Que as árvores da floresta cantem de alegria diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor nunca acaba. Clamem a ele: salve-nos, ó Deus, nosso Salvador. Traga-nos de volta com toda a segurança dentre as nações, para que demos graças ao seu santo nome e nos gloriemos no seu louvor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, para todo sempre. Então todo o povo disse em voz alta: amém, e louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e os seus parentes levitas diante da arca da aliança do Senhor, a fim de servirem continuamente, fazendo cada dia o que precisava ser feito. Faziam parte deste grupo Obed-edom, filho de Jedutum, e seus 68 parentes, e Roça, que eram porteiros. Enquanto isso, Davi deixou os sacerdotes Zadok e seus parentes sacerdotes diante do antigo tabernáculo do Senhor no monte Gibeon. Todas as manhãs e também às tardes, eles ofereciam ao Senhor ofertas queimadas sobre o altar, separado para esse fim, tudo de acordo com a lei do Senhor que ele tinha dado a Israel. Davi também indicou Remã e Jedutum,
e diversos outros que foram escolhidos pelo nome a fim de darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Remã e Gedutum eram responsáveis pelas trombetas, os cíndalos e outros instrumentos musicais. Os filhos de Gedutum foram indicados como guardas. Então o povo voltou para as suas casas e Davi também voltou para abençoar a sua própria família. 1 Crônicas capítulo 17. Depois de algum tempo que Davi estava morando no seu novo palácio, ele disse ao profeta Natã: aqui estou morando numa casa com paredes de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora numa tenda. E Natã respondeu: pois realize o seu plano, porque o Senhor está com você. Naquela mesma noite Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: não será você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho habitado em nenhuma casa desde o tempo em que tirei Israel do Egito, mas de tenda em tenda e de um tabernáculo para outro. Por todo esse tempo, alguma vez sugeri a algum dos líderes de Israel, os pastores que indiquei para cuidar do meu povo, que eles deveriam construir para mim um templo com madeira de cedro? Diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você de serviço de pastor e fiz de você rei sobre Israel, meu povo. Tenho estado com você por onde quer que você tenha andado e tenho destruído os seus inimigos. Agora farei que o seu nome seja tão famoso como os homens mais importantes da terra. Darei ao meu povo Israel um lugar para toda a vida e plantarei esse povo na sua própria terra. Ninguém perturbará mais o meu povo. As nações perversas não vão mais oprimir Israel como oprimiam no passado, desde a época em que os juízes governavam. Vencerei todos os seus inimigos, e agora saiba que eu, o Senhor, farei que os filhos de Davi sejam reis de Israel, do mesmo modo que ele é. Quando chegar ao fim de sua vida aqui na terra e você morrer, colocarei um dos seus filhos no trono para sucedê-lo, e farei que o reino dele seja forte. Ele é quem construirá um templo para mim, e firmarei o trono dele para sempre. Serei o pai dele e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do reino de Israel para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Assim Natã transmitiu ao rei Davi tudo o que o Senhor havia dito. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e disse: quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me tenha dado tudo isto? Pois o Senhor já fez grandes coisas por mim, e isto é ainda pouco em comparação com o que o Senhor prometeu fazer no futuro para a família desse seu servo. O Senhor tem me tratado como se eu fosse alguém muito importante. Que mais posso eu dizer? O Senhor sabe que sou apenas o seu humilde servo. No entanto, o Senhor resolveu honrar-me. Ó Senhor, por amor do seu servo, de acordo com a sua vontade, o Senhor tem feito essas promessas maravilhosas. Não há ninguém como o Senhor, não existe outro Deus além do Senhor. Na verdade, nunca ouvimos falar de algum outro Deus como o Senhor. E qual outra nação em toda a terra é como Israel, o seu povo? O Senhor fez dela a única nação da terra que o Senhor resgatou para si mesmo. E o Senhor tornou o seu nome famoso, realizando grandes e impressionantes milagres e expulsando as nações de diante do seu povo, que o Senhor libertou do Egito. O Senhor declarou que o seu povo Israel lhe pertence para sempre e que o Senhor é Deus, é o Deus deles. Agora, Senhor, que se confirme a sua promessa de que eu e meus filhos sempre governaremos nessa nação. E que o cumprimento dessa promessa possa trazer honra e glória ao seu nome, quando todos reconhecerem que o Senhor sempre cumpre o que diz, para que os homens digam: na verdade, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, e sempre haverá reis entre a descendência de seu servo Davi. Agora tenho coragem de orar ao Senhor, porque contou essas coisas ao seu servo, que o Senhor fará que os meus descendentes sejam reis. Ó Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor prometeu essas boas coisas ao seu servo. Eu peço que abençoe a sua família, que abençoe a família do seu servo para sempre, pois quando o Senhor concede uma bênção, ela é uma bênção eterna. 1 Crônicas, capítulo 18. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e tomou deles Gate e as vilas vizinhas. Também tomou Moabe e exigiu que o povo dessa terra pagasse impostos como sinal de sujeição. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Ramate.
Na ocasião em que Hadadezer saiu para tomar de novo as terras que antes ele possuía perto do rio Eufrates, Davi tomou Hadadezer 1.000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele deixou aleijados todos os cavalos dos carros, menos os cavalos para 100 dos carros que ele guardou para uso próprio. Quando os sírios chegaram de Damasco para ajudar o rei Hadadezer, Davi matou 22.000 soldados deles. Depois Davi colocou guarnições militares em Damasco, a capital da Síria. Desse modo também os sírios foram obrigados a pagar impostos todos os anos a Davi, como sinal de sujeição. E o Senhor dava vitórias a Davi por todos os lugares por onde ia. Davi trouxe para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais do rei Hadadezer. E também trouxe uma grande quantidade de bronze das cidades de Tibate e Cum, cidades que pertenciam ao rei Hadadezer. Mais tarde, o rei Salomão derreteu o bronze e usou esse metal para fazer o tanque de bronze, as colunas e os outros objetos de bronze. Quando Tou, rei de Ramate, soube que o rei Davi havia destruído todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão para saudar o rei Davi e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer. Por meio de Adorão, ele também mandou muitos presentes de ouro, prata e bronze, pois Hadadezer e Tou tinham sido inimigos, e entre os dois tinha havido muitas guerras. O rei Davi pegou esses presentes e ofereceu-os ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro que tomou das nações de Edom, Moabe, Amon, Amaleque e dos filisteus. Também Abissai, filho de Zeruia, destruiu 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou guarnições militares em Edom e sujeitou os edomitas a Davi todos os anos. O Senhor dava a Davi vitórias em todos os lugares onde ia. Davi reinou sobre todo o povo de Israel e administrou justiça e direito para todos. Joabe, filho de Zeruia, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era quem escrevia a história do povo. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram os principais sacerdotes. Salsa era o secretário do rei. Benaia, filho de Joiada, era o chefe da guarda real, formada pelos queretitas e peletitas, e os filhos de Davi eram os principais oficiais do rei.